Bem-vindos de volta, queridos. Vamos continuar falando sobre as origens históricas da Seguridade Social no mundo. Agora a gente vai falar sobre um sistema que ficou conhecido assim amplamente na Seguridade Social. Quando a gente estuda a Seguridade Social, a gente sempre ouve falar sobre ele. Então eu ouso dizer que entre os elementos das origens no mundo, esse é um instituto de maior relevância para nós que estudamos direito previdenciário no Brasil, que é o sistema bismarckiano, que ocorreu de 1883 a 1911. Ocorre que ele foi implementado de maneira gradativa, por isso que a data não é específica, né? Ele começou a ser implementado em 1883, mas ele foi gradativamente sendo implementado até que ele se criou de maneira ampla em 1911. Qual é a relevância desse sistema bismarckiano? Ele é o primeiro sistema previdenciário que se tem notícia. E por que a gente fala que ele é um sistema? Porque ele se demonstra, ele se implementa de maneira mais completa, né? Ele foi a criação de um código de seguro social alemão, que trazia a previsão de diversos elementos, de diversas proteções aos indivíduos. Foi criado na Alemanha por Otto von Bismarck. Por isso que ele ficou conhecido como sistema bismarckiano. Esse código de seguro social, ele possuía quais proteções? Seguro contra velhice e invalidez, seguro contra acidente do trabalho e a grande novidade, que foi o seguro contra doenças, né? A relevância, mesmo na questão da velhice, invalidez, acidente do trabalho, que já tinham algumas previsões anteriores ao próprio sistema bismarckiano, foi o fato de agora estar codificado de maneira mais organizada, de maneira mais facilmente implementável, né? A motivação desse sistema foi a necessidade de conter os movimentos socialistas e comunistas da época, ou seja, a necessidade de você trazer um pouco de segurança para a população mais pobre, menos favorecida, trazer estabilidade do governo, né? Era esse o objetivo desse sistema bismarckiano, conter qualquer tipo de revolução socialista ou comunista no país. E o financiamento, gente, aqui é uma grande novidade. O financiamento ele era tripartite. Tanto o Estado, quanto os empregados, quanto os empregadores conseguiam contribuir. Fato é que ao longo do desenvolvimento das origens da Seguridade Social no mundo, eu acho que vocês perceberam que quando a gente fala em Idade Antiga, em Roma, Idade Média com as corporações de ofício, quem que contribuía para os benefícios previdenciários da Seguridade ou assistenciais? Era só o empregado. O empregado contribuía para que ele tivesse alguma garantia. Depois a gente vê que vai se desenvolvendo de modo que os empregadores também começam a contribuir, como por exemplo a primeira lei de acidentes do trabalho, em que o empregador ele contribuía, o empregado também, e aí havia essa possibilidade de você gozar de uma assistência em face de acidentes. Contudo, aqui vem a possibilidade, o financiamento também do Estado. O Estado começa a se colocar como responsável por essa implementação de benefícios de seguridade social pela Previdência, né, que foi o sistema bismarckiano, mas que vai se expandir esse financiamento tripartite e essa responsabilidade do Estado vai cada vez se ampliar mais. Mas é interessante a gente ver que esse financiamento tripartite ele começa aqui, tá? Outra questão de grande relevância é o constitucionalismo social. O que significa isso? O movimento do constitucionalismo social é o fato de os direitos sociais começarem a ser consagrados nas constituições. Ou seja, as constituições começam a trazer dentro do seu texto a previsão de direitos sociais. Mas qual que é a relevância disso? Quando a gente estuda a hierarquia das normas, a gente vê que Hans Kelsen, que é
um pensador que nós utilizamos muito no nosso ordenamento jurídico brasileiro, fala que existe uma hierarquia entre as normas. E a norma de maior hierarquia é a Constituição, ou seja, todas as outras legislações têm que respeitar a Constituição. A Constituição, ela é o ápice desse nosso ordenamento jurídico. E diante desse tipo de raciocínio, o constitucionalismo social ele ganha muita força, porque ele é a positivação na Constituição de temas relacionados à seguridade social, de modo que legislações de hierarquia inferior não poderiam desrespeitar esses direitos trazidos pela Constituição, ou seja, os direitos sociais eles ganham força, eles ganham poder, né, de maneira a serem de mais respeitados. E onde que isso ocorreu? Apesar do que muitos acreditam, a primeira Constituição Social não foi a Constituição de Weimar, na Alemanha. A primeira foi a Constituição do México, em 1917, seguida pela Constituição da União Soviética, o RSS, em 1918, e só depois vem a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. O que ocorre é que a Constituição de Weimar ela teve maior visibilidade, então por isso que ela acaba sendo a mais conhecida. Mas se em alguma prova vocês verem a afirmação de que a Constituição de Weimar foi a primeira, tá errado. A Constituição primeira que representa o constitucionalismo social foi a do México, tá? Mas quando falar de maior relevância, aí você pode colocar que a de Weimar foi a de maior amplitude, maior influência mundial. Pois bem, queridos, terminamos mais um bloco, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o assunto.